Aqui quem fala é o Raio Bernardo e o assunto da aula de hoje será vasos comunicantes. Bem, antes de iniciarmos a resolução das questões, gostaria de entrar com alguns comentários. Okay? Vaso comunicante é um assunto que está inserido dentro do conteúdo de hidrostática que nós estudamos na física. Certo? E este termo é muito utilizado para designar a ligação de dois ou mais recipientes através de um duto aberto. E através disso nós podemos obter algumas observações que são importantes para o entendimento do conteúdo. Okay? Como por exemplo, quando nós temos um único líquido, okay, que em equilíbrio contido recipiente, nós temos que esse líquido, se for inserido em um vaso comunicante, esse líquido vai obter a mesma altura que ele obteve naquele recipiente. Okay? E se eles estão em mesma altura, nós temos que a mesma pressão, certo? Portanto, atentem-se para isso. Em um vaso comunicante, em pontos de mesma altura, se for o mesmo líquido, eu tenho que aquela pressão naqueles pontos é igual, ok? Portanto, em pontos de mesma altura, certo? Mesmo líquido, mesma pressão, certo? Não esqueçam disso. Outra observação importante: quando nós temos dois líquidos que não se misturam, isto é, líquidos imiscíveis, ok? Ou líquidos não miscíveis, exemplo, água e óleo, que não se misturam, quando eles são colocados em um mesmo recipiente, eles obedecem a seguinte disposição: o líquido de menor densidade vai ficar na parte superior do recipiente, enquanto o líquido de maior densidade vai ficar na parte inferior do recipiente, certo? Um exemplo clássico disso: água e óleo. Okay? Se eu colocar água e óleo no mesmo recipiente, o óleo vai ficar sempre na parte superior. Por quê? Porque ele tem menor densidade. Já a água vai ficar na parte inferior. Por quê? Porque ela tem uma maior densidade. Portanto, atentem-se para isso. Em pontos de mesma altura de um mesmo líquido, eu tenho a mesma pressão. Ok? Isso é muito importante para a resolução das questões que nós vamos fazer mais na frente. E se eu tenho dois líquidos no mesmo recipiente, eles não se misturam, eu tenho que o líquido de menor densidade vai ficar na parte superior e o líquido de maior densidade vai ficar na parte inferior. Ok? Entendido esses conceitos básicos, nós já podemos resolver as questões que vêm aí. Ok? Vamos lá. Primeira questão. O que ela diz? Questãozinha da UFRJ. Ó. Um tubo em U, aberto em ambos os ramos, contém dois líquidos não miscíveis. Certo? Líquidos não miscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam, em equilíbrio hidrostático. Observe, como mostra na figura, está aqui a figura, que a altura da coluna do líquido 1 é de 34 centímetros. Ó. Ok? A altura aqui é de 34 centímetros. E que a diferença de nível entre a superfície livre, aqui, e do líquido 2 no ramo da esquerda é igual a 2 centímetros. Ok? Considere a densidade do líquido 1 igual a 0,80 gramas por centímetro cúbico. Ok? Calcule a densidade do líquido 2. Portanto, ele quer saber a densidade do líquido 2. Mas só com a imagem já dá para a gente inferir alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho que esse líquido aqui, ó, esse líquido 1 que ele chamou na questão, ele está na parte superior, eu tenho que a densidade dele é o quê? É maior ou menor que essa? É menor. Ok? Isso já remete àqueles conceitos que eu falei no início. Tudo bem? Portanto, se ele está na parte superior do recipiente, eu tenho que a densidade dele é menor. Portanto, a densidade do líquido 2, que é o que ele pede na questão, tem que ser maior que 0,80 gramas por centímetro cúbico. Ok? Vamos lá para a resolução. Antes de resolver a questão, eu julgo importante que sempre vocês insiram os dados que a questão nos fornece. Ó. Ele diz que a altura a altura do líquido 1 é igual a 34 centímetros, a altura do líquido 2, 2 centímetros, a densidade do líquido 1, 0,8 gramas por centímetro cúbico, e ele quer o quê? Ele quer a densidade do líquido 2, ok? Bem, aqui é a imagem que eles nos deram na questão, e vamos remeter a algum outro conceito. Ó. Quando eu tenho dois pontos de mesma altura, não é? Ó, o ponto A e B, eles estão na mesma altura, e o mesmo líquido, ó, nós temos o quê? Nós temos que a pressão nesse ponto A é igual à pressão no ponto B. Certo? Pressão em A é igual à pressão absoluta em B. Okay? O que é a pressão absoluta? Importante isso aqui. Ó. A pressão absoluta é igual à pressão atmosférica, certo? Mais dGH, que é densidade, vezes gravidade, vezes a altura do líquido. Ok? Portanto, nós podemos aplicar aqui. Ó. Pressão absoluta em A é igual à pressão absoluta em B. Vamos lá. Aqui, ó.
essa equação. Se você notar, aqui nós temos que nós temos alguns termos que são semelhantes, ó. Pressão absoluta, gravidade e gravidade. Esses termos eles podem ser simplificados, ok? Daí nós obtemos a seguinte equaçãozinha. Tudo bem? Agora eu tenho os valores, basta eu aplicar na equação. Ok? Novamente colocando os dados, de suma importância isso. Vamos lá, aplicando na equação os valores, ó. 0,8 vezes 34 é igual a densidade 2, que é o que eu quero, vezes 2. Portanto, a densidade 2 é igual a 13,6 gramas centímetro cúbico. Ok? Questão bem simples, mas já dá para a gente ter um entendimento um pouco mais a fundo do conteúdo. Tudo bem? Vamos lá para a questão 2. Questãozinha da VUNESP. Vamos ver o que ela diz para a gente. A figura mostra dois líquidos A e B, incompressíveis e não miscíveis. Ó. Mais uma vez esse termo aqui, ó, que é a mesma coisa que termo do que dizer immiscível, ou seja, que não se mistura. Em equilíbrio no tubo em forma de U, de seção constante, aberto nas extremidades. Ok? Está aqui, ó. Certo? Se a densidade do líquido A, desse líquidozinho aqui, for 2 vezes maior que a do líquido B, a altura de H2 indicada na figura será. Ele quer saber essa alturazinha aqui, ó. Nós temos os itens aqui. Você vê, ele não quer valor numérico, ele quer uma relação. Ok? Bem, ó, aqui só pela imagem já dá para a gente supor que a densidade do líquido A é maior que a densidade do líquido B. Né? Aí na questão ele precisa para a gente, ó, ele diz que a densidade do líquido A é 2 vezes maior que a do líquido B. Portanto, a densidade de A é igual a 2 vezes a densidade de B. Ok? Bem, vamos para a resolução da questão. Ele quer essa alturazinha aqui, ó. Ok? Vamos lá. Novamente, colocando os dados, ele diz o quê? Que a densidade do líquido A é igual a 2 vezes a densidade do líquido B. Basicamente isso que ele fala para a gente. Certo? Essa é a imagem que eles nos fornecem. Agora vamos explorar um pouco essa imagem. Ó. Essa linha horizontal, onde esse ponto aqui, ó, essa linha horizontal, certo? E se você notar, ó, eu tenho essa altura aqui, que é a altura do que eu chamei de HA, que é a altura do líquido A. Ó. E essa altura do líquido A, se você perceber, é igual a essa altura aqui, H1, menos essa altura aqui, H2. Ó. É assim? Portanto, HA é igual a H1 menos H2. Ok? E nós temos que no ponto 1 e 2, que são pontos de mesma altura e do mesmo líquido, ó, nós temos a mesma pressão. Ok? Portanto, a pressão em 1 é igual à pressão em 2. Ok? Ó, aqui eu chamei de A, mas está relacionado a esse pontozinho aqui, tudo bem? Mas é o líquido A. Densidade do líquido A e tal. Ó, se você perceber, aqui eu já posso cortar, ó, posso simplificar valores que são semelhantes. Simplifiquei. Tudo bem? Daí eu obtenho a seguinte equação. Densidade do líquido A é igual a essa alturazinha HA, ó, vezes a densidade do líquido B, vezes essa altura HB. Ok? Nós sabemos que eu tenho o quê? Eu tenho que a densidade do líquido A é igual a 2 vezes a densidade do líquido B e a altura do líquido A é igual a H1 menos H2. Portanto, vamos lá. Ó. Novamente colocando os dados que nós já temos, vamos resolver a questão. Substituindo os valores, tudo bem? Aqui era dA e aqui era HA. Ó. Certo? Eu posso cortar a densidade do líquido B de um lado com a densidade do líquido B de outro lado. Ok? Daí eu tenho que HB é igual a 2 vezes H1 menos 2 vezes H2. Resolvendo isso aqui. Tá? Simplificando, passando o H2 para o outro lado, porque ele quer o valor de H2, ele tem relação a H2. Ok? Portanto, eu tenho que H2 é igual a H1 menos 0,5 vezes HB. Ok? Portanto, é uma questão bem fácil, certo? Mas já dá para a gente entender um pouco mais sobre o conteúdo, certo? Item correto, portanto, é o item A.
certo? Questão fácil também, mas requer um pouquinho mais de entendimento do conteúdo, tudo bem? Vamos lá, questão 3. O que é que a questão 3 diz pra gente? Essa questão ela é um pouquinho mais complicada, tá? Ela requer um pouquinho mais de raciocínio, entretanto, ela, se você está entendendo o conteúdo, você vai conseguir pegá-la bem. Vamos lá, questãozinha do Ita, vamos ver se ela é difícil. Um vaso comunicante em forma de U possui duas colunas de mesma altura H igual a 42 centímetros, ok? Preenchida com água até a metade. Vamos ver essa fotinha aqui. Tá aqui, ó. Diz que essa altura é 42 centímetros e está preenchida até 21 centímetros de água, ok? Em seguida, adiciona-se óleo de massa específica a 0,80 gramas por centímetro cúbico a uma das colunas até a coluna está totalmente preenchida, conforme a figura B. Vamos lá ver a figura B. Temos que é água, ok? Óleo e ele adiciona óleo, ó. Certo? Se você ver, o óleo está adicionado até ficar completa, esse ramo aqui do vaso fica completamente preenchido, certo? E se você notar, o óleo ele desloca uma certa quantidade de água. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Isso aí, tudo bem? Mas já é interessante que você note, ó, o óleo ele desloca uma certa quantidade de água que ela sobe para cá, ó. Aqui, ó, se você notar a diferença, ó, tem uma certa diferença aqui, já não está mais na metade, está um pouquinho, um valor a mais da metade, certo? O valor que ele empurrou aqui é o valor que aumentou aqui, tudo bem? Mas a gente vai ficar isso aqui melhor um pouquinho mais à frente. Vamos aos itens. 14 centímetros, tal, ok? Vamos lá. E ele quer, só um instante, ele quer o comprimento da coluna de óleo. Ele quer este tamanhozinho aqui, ó. Tudo bem? Vamos lá. Novamente, sempre colocando os dados que a questão fornece, certo? Ela nos deu a altura total da coluna e nos deu a densidade do óleo. Deu isso aqui. Bem? Ó, como eu já havia dito, quando é inserido o óleo dentro do vaso comunicante, ó, esse óleo ele empurra uma certa quantidade de água. Que essa mesma quantidade de água é que sobe aqui, ó. Certo? Aqui essa quantidade X aqui. Tudo bem? Mas essa altura aqui, ó, é a mesma daqui, ó. Certo? Portanto, com a quantidade de água é a mesma, o nível que sobe à esquerda é o que desce à direita e preenchido com óleo. Dessa forma, nós temos que a altura da coluna de óleo, ó, é igual a 21, que é o que nós já tínhamos de água, certo? Mais X, ok? Que está um pouquinho mais à metade, ó. Tudo bem? E do outro lado, nós temos que a altura da água é igual a quê? Igual a 2x, certo? Novamente colocando os dados. Agora nós sabemos que a altura da coluna de água é igual a 2x. Nós sabemos que a altura da coluna de óleo, que é um O, ok? É 21 mais x. Certo? Justamente porque quando inseriu o óleo, ele empurrou uma quantidade de x de água para cá. Só que aqui já tinha um pedaço de x, ó. Ok? Que era essa alturazinha aqui. Tudo bem? E ficou 2x. Assim nós temos que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, tendo em vista que é a mesma altura e aqui é o mesmo líquido, ok? Novamente eu posso cortar os valores, eu posso simplificar os valores que são iguais e obter a seguinte equação, ok? dA é igual a HA, quanto é HA? Que eu já substituí aqui, ó. HA é quanto? 2x é igual a dB vezes HB. Quanto é HB? Que é a altura da coluna de óleo. 21 mais x. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, eu obtenho que meu x é igual a 14 centímetros. Se nós fôssemos olhar os itens, nós iríamos perceber que existe um valor igual a 14 centímetros, mas a resposta não é 14 centímetros. Certo? Como ele quer, ó, da coluna de óleo, eu tenho que 21 mais x, e o x é quanto? 14 centímetros. Portanto, a resposta correta é igual a 35 centímetros.
Assim, nós temos que a resposta correta é item D, 35 centímetros, ok? Notem, ó, que nós teríamos encontrado x igual a 14. Se a gente não tivesse prestado atenção, nós provavelmente teríamos marcado 14, mas ele não queria o valor de x, ele quer o valor da coluna de óleo. Portanto, a resposta correta, item D, 35 centímetros, ok? Galera, foi isso. Espero que não tenham ficado dúvidas. Qualquer dúvida pode perguntar ao seu professor, ok? Portanto, valeu!